O Brasil, isso é um outro desafio também, né, dos pesquisadores, e isso é algo que acontece de forma muito bacana no mundo todo. Porque os pesquisadores de tartarugas marinhas do mundo, a gente precisa unir esforço. Por quê? Porque a tartaruga que está no Brasil, ela não fica no Brasil muitas vezes. Ela sai, ela vai para o Caribe, ela vai para a Argentina, ela vai para o Uruguai, ela atravessa o Atlântico, vai para a África. Caraca, incrível. Então, mas assim, ela não é... como é que não, é? ela fica, acho que até... Vou explicar o ciclo de vida. Vou explicar o ciclo de em vida. alguma parte da vida ela vai dar uma volta, tipo assim, não, um ano lembra sabático. daquele Procurando Nemo, que ela pega aquela corrente assim, né? Isso, Isso, né? isso aí, isso aí. Lembra disso. O ciclo de vida da tartaruga, né? De modo geral, que a gente tem uma diferençazinha entre espécies, mas de modo geral é assim, ó. A mãe tartaruga, né, foi lá, a fêmea, botou os ovos na areia. Ela só coloca os ovos e vai embora, né? Ela larga os filhotinhos lá. Sim. Então, assim, não tem cuidado parental. Então, que isso, gente? Então já começa mamãe tartaruga. Pelo amor de Deus. Então, assim, a cada ninho, elas muito, colocam né? em torno de 120 ovos. Caramba, Só que 120 ovos sem cuidado parental. Então, cada tartaruga, 120 ovos. Não, isso um ninho, né? Porque numa temporada reprodutiva ela põe em torno de 800 ovos, mais ou menos. Porque ela sobe mais uma vez para fazer o ninho, né? Mas aí nascem 800. É isso que é o não, problema. às vezes num ninho sempre tem um ovo que não vinga, tem um filhotinho que não consegue sair do ninho. Sério? Que não então, consegue chegar, né? Que não consegue chegar na água. Então, assim, nasce, vamos dizer assim, dos 120 ovos, já uns 10, 15 ovos não vingaram, que a gente chama de ovo gorado, né? Que, enfim, aconteceu uma coisa no ovo, não desenvolveu o embrião ali e não deu tartaruga. Mas calma aí, uma tartaruga, então, consegue fazer... Uma fêmea. Numa ninhada. Em uma temporada reprodutiva, que dura aí em torno de uns 6 meses, vai geralmente de setembro até março, elas colocam uma fêmea, em torno de 800 ovos. Que 800. Isso, gente? Não, mas calma aí, então, o ser humano, ele tá colocando, né? Um a cada 9 meses. Ela tá colocando 800 e ainda assim a gente tá conseguindo... mas aí por tem isso que aí vem os que desafios, né? Porque aí começa. Nasceu o ninho, os filhotes já nascem sozinhos. Então, eles nascem todos no mesmo... O que determina o sexo do filhote é a temperatura da areia. Então, por isso que a gente não tem desova ocorrendo em lugares frios, porque não é vantajoso para a espécie. Porque quanto mais quente a temperatura, mais fêmeas. Quanto mais frio, mais machos. Para uma população, mais interessante ter uma proporção de duas fêmeas para um macho do que ser o contrário, por exemplo. Girl power. Como que a temperatura da areia influencia no sexo da tartaruga? É uma enzima que com a temperatura ela dá uma outra uma enzima para poder aí faz a mudança lá da alteração do gene. Tipo, vai para XX, várias XY. Um negócio assim? Para os leigos, assim. Mas assim, ele tá lá com um XX, sei lá, aí aumentou a temperatura. Não é XX, não é XY, não. Não é humano, assim. É uma enzima que faz com que seja produzido, dependendo da temperatura, ou hormônio feminino ou hormônio masculino. Entendi. E aí, dependendo do hormônio que for produzido, vai dar o macho ou fêmea. Influencia na produção do hormônio, que aí vai influenciar. Vai influenciar se vai ser macho ou fêmea. Então, assim, a temperatura que a gente chama que é ideal é 29 graus no local. Então, já num ninho que tem uma altura, né, ela enterra os ovos, já ali já tem uma diferença. Porque os ovos que estão mais embaixo são mais frios, os que estão mais em cima, perto do sol, né, da areia, já são mais quentes. Fora a temperatura do ambiente, né, que também tem que ser quentinho. Então, por isso que no Brasil, o limite mais ao sul de desova de tartaruga marinha é o norte do estado do Rio de Janeiro. Não tem para baixo. Porque já começa a ser uma região fria. Entendeu? E depois do Rio tem ainda lá pra cima? Aí tem Espírito Santo, Nordeste, região norte também frio, tem. Né? O problema é o frio, justamente por isso. E lá no frio não nascem vários do mesmo sexo, não? Então, isso é uma das questões. A outra questão é que demora muito, aumenta muito o tempo de incubação, porque o calor faz os ovos, o embrião se desenvolver, né? Como se fosse o sol é a chocadeira, né? Digamos assim. Entendi. Então, a temperatura ali quentinha vai fazer com que os embriões se desenvolvam saudavelmente, né? E ela sabidamente já vai para esses locais. Né? Então, assim, numa temperatura... Por exemplo, a gente tem de vez em quando os registros de ninho aqui no Rio de Janeiro. Não é local de desova aqui de tartaruga, mas às vezes, sei lá, é uma fêmea que está saindo da área de desova, sobrou uns ovos ali ainda. Aí escolhe um local qualquer no seu trajeto de volta para uma área de alimentação e põe ali o ninho. É um ninho, né? A gente teve uns eventos aí de 2016, 17, 18...
19. Foram 4 anos seguidos que a gente teve um ninho de tartaruga marinha a cada ano. Aí foi um no Rio, outro dois em Maricá, teve um em Itaipu, na praia de Itaipu teve. E como é que vocês identificam, né? Tipo, o quê? Que tem um ninho? É. Se as pessoas verem a fêmea na areia, vê a fêmea sabe e que já tem sabe que tá o ninho. Mas se não, foi o caso do ninho da praia de Itaipu. Ninguém viu fêmea subindo, só ninguém viu nada. Nem saindo os filhotes. Elas fazem um rastro característico também na areia, mas só vai saber que é o rastro de tartaruga quem entende de tartaruga. Com certeza. Então, esse que teve na praia de Itaipu, que foi 2016 para 2017, ninguém soube. A gente só soube... as tartaruguinhas saindo. Um dia, 6 horas da manhã, um outro parceiro nosso lá, que é o pescador também, o Marcos Tripa, filho dele, começou a ligar pra mim incessantemente de manhã. Suzana, para nascer tartaruga, que eu o quê? Eu nunca saí tão rápido da minha vida de casa, eu nunca cheguei tão rápido na praia de Itaipu, né? Eu não acredito, nascendo tartaruga na praia de Itaipu, sabe? Mas das 120, né, da ninhada, acontece ali que você falou, 20 nascem ali com problema às vezes os 15 ovos ali já não desenvolvem, aí elas nascem todas juntas para ter facilitação social, ou seja, um filhote vai subindo no outro para conseguir sair todo mundo, senão não sai. Aí tem aquele que já é uma seleção natural, né, que é mais fraquinho, que não desenvolveu direito, que não vai conseguir fazer esse processo de saída do ninho, aí já morre dentro do ninho mesmo. E aí, quando começa a caminhar da areia para o mar, já vem os predadores, aí vem ave, até formiga. Ela junta um monte assim, pega o filhote e leva. Que loucura. Formiga, ave, cachorro pode pegar. Enfim, tem uma série de... né, elas são pequenininhas, são muito mais vulneráveis. O mundo então já morre perigoso, ali né? um monte. Assim. E aí, mais ou menos, quantos % chega? Existe uma estimativa que é bem assim... não é nada muito comprovado, né? Mas é uma estimativa aí que de cada 800 a 1.000 filhotes que nascem, 1 a 2 só que chegam à idade adulta. Isso, muito bem. Né? Então, são 25. Aí, quando elas entram no mar... E o maior responsável por esses filhotes ficarem no meio do caminho seria o quê? Mais o predador, mais a ação humana ou é natural dos mesmo? Filhotinhos? Só chega 1 ou 2, né? Não, aí mais hoje em dia pela atuação mesmo, impacto humano. Homem. Né? Impacto humano. Então a gente consegue melhorar essa taxa, vamos dizer assim, se a gente simplesmente talvez tiver atitude sim, diferente. Com certeza. Tanto que a gente está tendo hoje, né, o Projeto Amari tem 43, não lembro agora, 45 anos no Brasil de atuação, né? E quando eles começaram a atuar no Brasil, né, eles só tiveram o primeiro retorno, né, de um indivíduo que de um filhote que eles protegeram 30 anos depois, né? Então, assim, eu lembro que quando eles fizeram 30 anos de Projeto Amar, né, eles fizeram aquela comemoração de que a gente está hoje recebendo resultado de uma proteção de 30 anos atrás, que começou 30 anos atrás, porque aqueles filhotes estão chegando na idade adulta agora.